Então, na semana passada, a gente via como que os territórios que eram ocupados por famílias e, e agenciados também por alianças entre essas famílias, eles vão ser reunidos e monopolizados por uma pessoa, que se torna então o déspota e como que faz existir, reúne então um povo, onde haviam grupos, tribos. Então, a formação do Estado despótico corresponde também a essa passagem, né? Como que um aumento na escala, assim. Tanto a um nível de quantidade de pessoas, eu diria, quanto também de organização de um Estado, que para funcionar implica toda uma série de organizações burocráticas, divisão de trabalho, imposto. E nesse sentido, por exemplo, dos impostos, né, que os estados arrecadam, mesmo agora na formação social capitalista sobre a qual a gente vive, que predomina atualmente, ela predomina também convivendo, né, com um estado, convivendo com essa ordem que vem de cima e que se instaura verticalmente sobre as pessoas. Oi, João, desculpa. Eu não, eu, o som ficou. Eu não consegui ouvir a sua última sentença. O som sumiu por algum motivo. Uhum. Eu dizia que a gente vai ver como que um poder que vem de cima, de certa forma, se instaura sobre comunidades que tinham uma relação mais horizontal entre elas. As pessoas tinham uma relação mais horizontal entre elas. Não que não houvesse autoridade. Então tem o ancestral, tem o chefe, mas não é ainda um imperador, por exemplo, né? Um déspota que reúne várias comunidades, que reúne vários territórios assim sobre o seu poder. Essa verticalização de um poder temporal, digamos assim, de um poder exercido na terra pelo déspota, de alguma maneira ela também caminha, ela indica uma verticalização de um poder divino. Então, na semana passada eu tinha ressaltado essa frase, né? Há sempre um monoteísmo no horizonte do despotismo. É quase como se para um despotismo perfeito exigisse o monoteísmo, exigisse que o poder do déspota na terra fosse duplicado pelo poder de um Deus único no céu, que aspira a essa unicidade, né? Que aglutina o poder que estava na mão de outros deuses. E tem cada vez mais também uma transcendência desse poder divino. Como a gente pode ver, por exemplo, em certas pinturas, no Egito haviam aqueles deuses antropomórficos. E me parece que esses deuses antropomórficos exerciam um poder muito mais imanente. São como que afetos ou acontecimentos que possuem as pessoas. Então, a expressão ser possuído por um Deus era algo comum, era algo que se dava, ainda que precisássemos problematizar o que seria isso, né? O que é esse Deus que possui as pessoas. Mas a partir de um Deus transcendente, esse Deus fica cada vez mais distante, como se nós precisássemos então de uma mediação para acessar a esfera do sagrado.
Qual que é essa mediação? Bom, em última instância, é o próprio déspota, que tem uma relação com Deus de filiação, né? Ele seria o primogênito, ele seria o filho do Deus na terra. Por isso que ele teria tanto poder. Mas também poderíamos pensar nos sacerdotes, nos padres, que estão aí operando essa atividade de mediação. No Ocidente, esse processo de verticalização do poder numa esfera divina foi chamado de metafísica. Então, eu diria que o poder, a autoridade, a força, cada vez mais é apropriada, expropriada por um Deus, por um déspota, e toda uma, toda uma série de pessoas, de ofícios, de profissões, né, que vão compor aí esse Estado cada vez mais burocrático, hierárquico e submetido ao poder do déspota. É como se a vida adquirisse um duplo que está sob o poder, depende de um poder divino, de um poder transcendente. Qual é o duplo divino inventado pelo cristianismo? A alma, uma alma transcendente, uma alma que passaria por um juízo final e seria julgada pelos seus feitos na Terra. Não é à toa que uma frase conhecida de Jesus Cristo seria: Meu reino não é deste mundo. Então, é como se houvesse um deslocamento da importância, do foco de importância, do valor. Onde que está o valor? Bom, não está mais aqui na Terra. Não está nas ações e nas suas consequências aqui na Terra, mas nas consequências após a morte. Eu não estou dizendo que não existia alma ou espírito antes do cristianismo, né? Mas eu estou dizendo que o cristianismo inventa uma maneira de fazer da alma uma coisa transcendente, uma coisa elevada, uma coisa que se opõe ao corpo, que não é imanente ao corpo, mas que habita o corpo até um determinado momento e depois poderia alcançar a verdadeira vida, a grande vida, que seria no céu. O Peter Sloterdijk diz que, em vez de metafísica, seria mais apropriado chamar isso de metabiótica, porque, sendo mais preciso ainda, não é propriamente um além da física, mas é um além da vida. É a própria vida que é subordinada a esse além. Como se o conceito de metafísica ainda ficasse obscuro, que se trata aqui de um procedimento de governo, de governabilidade sobre os viventes, sobre todos os viventes. E que estão submetidos a uma hierarquia. Então, tem Deus lá no topo, um pouco abaixo de Deus tem o déspota, o descendente de Deus. Depois viriam os outros humanos, em uma escala evidentemente hierarquizada a partir do déspota, pelo déspota. E depois de todos esses outros humanos, ainda viriam os outros, os animais, as plantas, os minerais.
Mas estes, num pensamento, por exemplo, do Descartes, esses não possuem alma. Um conceito do Descartes que ele chamava os animais de as bestas máquinas, querendo dizer que os animais não têm alma como os humanos, mas eles funcionariam quase como um mecanismo de um relógio, mecanicamente. E também lá na Gênesis, Deus também diz ao homem: tu governarás sobre todos os animais rastejantes, sobre os animais que voam, sobre os peixes. Você, tu os governarás e os nomearás. Então, esse procedimento de nomeação que é atribuído por Deus aos humanos é um procedimento também que implica o exercício do poder. Agora, na página 263, eu vou começar a ler esse capítulo e a gente vai ver como que o Estado despótico não é que ele destrói as comunidades primitivas, ao menos não de maneira tão evidente, assim, arrasando, destruindo. Ele se apropria dessas comunidades primitivas. Deleuze e Guattari dizem, como muralha, como tijolos numa muralha. Né? Então, eles vão reunir esses tijolos, ele vai reunir esses tijolos, vai reunir essas comunidades em vista de um Estado maior, de um monopólio de poder. Mas é sobre essas comunidades primitivas, é se aproveitando delas, é taxando-as, é estabelecendo que elas devem pagar inúmeros impostos. Aquelas filiações das comunidades primitivas, elas vão ser relançadas agora numa outra organização que tem o déspota no topo das filiações. O déspota é o primogênito, é o primeiro filho de Deus. Então, vamos lá. Página 263. A desterritorialização despótica e a dívida infinita. Os tijolos. Sobrecodificar os fluxos. O Estado despótico, tal como aparece nas mais puras condições da produção dita asiática, tem dois aspectos correlativos. Por um lado, ele substitui a máquina territorial, forma um novo corpo pleno, desterritorializado. Por outro, mantém as antigas territorialidades, integra-as como peças ou órgãos de produção na nova máquina. É de pronto que ele atinge sua perfeição, uma vez que funciona sobre a base das comunidades rurais dispersas, que operam como máquinas pré-existentes, autônomas ou semi-autônomas, do ponto de vista da produção. Mas, deste mesmo ponto de vista, ele reage sobre elas, produzindo as condições dos grandes trabalhos, que excedem o poder das comunidades distintas. O que se produz sobre o corpo do déspota é uma síntese conectiva das antigas alianças com a nova aliança, uma síntese disjuntiva que faz com que as antigas filiações se difundam na filiação direta, reunindo todos os sujeitos na nova máquina. O essencial do Estado, portanto, é a criação de uma segunda inscrição, pela qual o novo corpo pleno, imóvel, monumental, imutável, se apropria de todas as forças e agentes de produção. Mas essa inscrição de Estado deixa subsistir as velhas inscrições territoriais, como tijolos sobre a nova superfície.
Então, vejam, por um lado, o Estado despótico substitui a máquina territorial. Substitui de que lugar? Desde o lugar do predomínio. Ele que passa a predominar. Ele que passa a ser um poder central, onde antes havia vários poderes horizontais em combate uns com os outros, famílias, grupos de alianças. Então, por um lado, o Estado despótico substitui essa máquina territorial, desterritorializando esses grupos, essas famílias, essas alianças, desterritorializando, desorganizando, deslegitimando. Ora, sob que base se formavam as filiações extensas da máquina territorial? Sob a perspectiva de um ancestral. Agora, essa perspectiva de um ancestral é substituída pela perspectiva de um Deus. Por outro lado, por outro lado, o Estado despótico não apenas substitui a máquina territorial, ele também mantém essas antigas territorialidades, ele usa essas antigas territorialidades. As comunidades, elas continuam existindo como peças, como máquinas autônomas ou semi-autônomas, que são reunidas pelo Estado, reunidas desde do ponto de vista de que o Estado organiza a produção, o Estado absorve, retém, estoca a produção. Então, quando o Deleuze e Guattari dizem o que se produz sobre o corpo do déspota é uma síntese conectiva. Então, o corpo do déspota, ele igual um imã, ele atrai as antigas territorialidades. Ele conecta as antigas alianças territoriais. João, o corpo do déspota nesse sentido funciona como uma máquina miraculante ou é a máquina miraculante que funciona como o corpo do déspota? Ou nada a ver, nenhuma coisa. É o corpo do déspota que funciona como uma máquina miraculante, porque podem haver outras máquinas miraculantes. Então, a maneira certa de dizer o corpo do déspota age como máquina miraculante, assim como a Terra agia para as antigas territorialidades como uma máquina miraculante. Dela que tudo provinha, para ela que tudo retornava. E assim como o capital funciona como uma máquina miraculante no capitalismo, né? Como se tudo fosse proveniente dele e tudo retornasse para ele. Obrigado, João. Vejam o que o Deleuze e Guattari dizem. O essencial do Estado, portanto, é a criação de uma segunda inscrição. Por que segunda? Porque a primeira é a inscrição territorial. É a aliança das comunidades primitivas agrárias com a própria terra, com a própria terra e entre elas, entre os grupos. Como que se faz essas alianças entre os grupos? Casamento, principalmente. Casamento não diz respeito à filiação, mas à aliança, é evidente, né? O casamento reúne famílias diferentes.
Mas nessa segunda inscrição, as pessoas não estão mais, não se remetem mais, não são subordinadas, mas a crença na força miraculante da Terra, mas a crença na força miraculante do déspota. Um corpo pleno, imóvel, monumental, imutável. Sigo com Deleuze-Guattari. Daqui deriva, enfim, a maneira pela qual se opera a conjunção das duas partes, as partes respectivas que cabem à unidade superior proprietária e às comunidades possuidoras, à sobrecodificação e aos códigos intrínsecos, a mais-valia apropriada e ao usufruto utilizado, a máquina de Estado e as máquinas territoriais. Então, vejam, primeiro há uma descodificação das comunidades agrárias primitivas. Em seguida, uma sobrecodificação dessas mesmas máquinas agrárias pelo corpo pleno do déspota. Então, primeiro, o déspota desorganiza a força das territorialidades primitivas. E depois ele as absorve, as atrai como um imã, as reúne. Fazendo o quê? Se apropriando da mais-valia do trabalho, constituindo grandes trabalhos para os quais as pessoas pertencentes às comunidades são absorvidas como escravos ou como servos. Tem a construção de grandes monumentos, tem um imposto que devém infinito, porque se toda a terra é do déspota, não há dinheiro que compre essa terra tem que ficar incomprável, impossuível. Só resta pagar imposto eternamente. Então, eu estava dizendo na semana passada, né? Como que o Brasil, a gente tem essa. Na escola, a gente estuda que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Mas esse enunciado relativo à descoberta do Brasil, na verdade, é um enunciado que está forjando uma governabilidade, a legitimação de uma governabilidade. Como assim um Estado estrangeiro chega e se apropria e diz que aquela terra é dele, que aquela terra foi descoberta? Como hoje os rios, as florestas se diz que são da União? Como que um Estado pode deter toda a terra? É evidente que não é por um direito natural. É evidente que se dá artificialmente. Como que se legitima artificialmente o poder sobre um território? Pela força e por agenciamentos de enunciação. Então, se criam leis em cima disso, decretos. Mas todas essas leis, decretos, todos esses enunciados, eles são subordinados a uma força física, uma força, a violência. Sem a violência, não é possível se apropriar da terra, tomar a terra para si. E essa violência ocorre em muitos níveis. Ela se dá não só sobre os humanos que viviam, sobre os indígenas que viviam nessa terra, mas também sobre toda a vida, sobre todos os viventes, sobre a água, sobre os animais, sobre as montanhas, sobre as florestas, sobre os minerais. Davi Copenau chama os brancos de comedores de terra, né? Me parece que principalmente se referindo à questão da mineração aqui. E,
E para os Yanomami, a mineração toda essa atividade de expropriação do ouro, de expropriação dos minérios, está esboroando os fundamentos da terra. Por isso que estamos cada vez mais próximos da queda do céu. Os alicerces da terra estão sendo rasados. Segunda leitura. Como na Muralha da China. A Muralha da China é um texto do Kafka, se não me engano, é um conto. Como na Muralha da China, o Estado é uma unidade superior transcendente, que integra subconjuntos relativamente isolados, que funcionam separadamente, aos quais ele consigna um desenvolvimento em tijolos e um trabalho de construção por fragmentos. Objetos parciais dispersos, agarrados ao corpo sem órgãos. Ninguém soube, como Kafka, que a lei nada tinha a ver com uma totalidade natural harmoniosa, imanente, mas que agia como unidade formal eminente e que reinava enquanto tal sobre fragmentos e pedaços, a muralha e a torre. Assim, o Estado não é primitivo, mas origem ou abstração. Ele é a essência abstrata originária, que não se confunde com o começo. Citação do Kafka. O imperador é o único objeto de todos os nossos pensamentos. Não o imperador reinante, quero dizer. Ele seria isto, se nós o conhecêssemos, se tivéssemos a seu respeito pelo menos alguma informação. O povo não sabe qual é o imperador que está reinando e continua incerto quanto ao próprio nome da dinastia. Em nossas aldeias, imperadores falecidos há muito tempo sobem ao trono, e como aquele que só vive na lenda, vem promulgar um decreto que o padre lê ao pé do altar. Então, o que o Kafka está querendo dizer aqui? Que, por mais que haja um imperador reinante, uma pessoa de carne e osso, o poder imperial é abstrato. Quando ele diz assim, em nossas aldeias, imperadores falecidos há muito sobem ao trono. Basta nós pensarmos no nome dos imperadores e nos números que vêm após, às vezes. Na Inglaterra, por exemplo, me ocorre agora Henrique VIII. Por que é Henrique VIII? Porque ele é o oitavo com esse nome de uma dinastia. É como se fosse a mesma pessoa, em termos abstratos. É um mesmo poder, é uma mesma dinastia, em que a pessoa mesmo de carne e osso, ela detém o poder, mas o poder não é dela. O poder está nessa abstração da dinastia, está nessa abstração da filiação divina. Quanta coisa absurda, né, que você vai falando e a gente. Caramba, essas coisas são absurdas e a gente nem repara. Luís XIV, o exemplo que você deu, esses números, essas coisas que vão aparecendo como. A gente não nota, né? A gente, tipo, que é o que você falou, a gente tem aula tal. Aí uma hora você falou assim, descoberto? Que é isso, né? Como assim descoberto e não invadido, né? Como assim? E esses números, como o do Luís XIV, essas coisas. Muito interessante, que às vezes passa despercebido muitas vezes. Para nós, principalmente na escola, passa totalmente despercebido, porque a gente começa por ser colonizado pela linguagem do poder, é a linguagem do colonizador. Ora, a gente recebe isso na escola, recebe isso dos nossos pais, que por sua vez receberam na escola. Então, antes da gente poder desenvolver um pensamento crítico, isso é a verdade dominante, né? Nós somos instrumentalizados por esse poder e veiculamos esse poder também.
E eu diria assim que mesmo esses déspotas, o déspota em carne e osso, eles deviam ter sobre os seus ombros um peso esmagador, né? Porque corresponde a um poder abstrato que o sobrepassa em muito. Não é à toa que se ele fraquejasse, ele também era assassinado, né? Era deposto. Ele também cumpre um papel, né? Eu já li que o grande imperador amarelo da China, no caso, ele era chamado o mais solitário de todos, né? Porque ele era inacessível também a ele mesmo, né? E ninguém era mais acessível a ele. Ele não era acessível a ninguém e nem a ele mesmo, na verdade. Uhum. Tem alguns filmes em que a gente vê, por exemplo, os reis, o rei da Inglaterra, sei lá, da França, e eles falavam assim no plural, nós não sei o quê, sabe? Porque quando ele fala nós, ele está falando assim, ele não está falando por ele, pessoa, ele está falando pela nação, pelo país. E ele como representante desse país. Então, assim, é quase como se sobre uma pessoa de carne e osso se sobrepusesse um agenciamento de poder ali que é esmagador, que desintegra, né, uma pessoa facilmente. E aí tem, digamos assim, evidentemente que o déspota pode se colocar, querer se colocar em cima de quaisquer leis, né? Mas a princípio ele também deve seguir alguns protocolos. E toda aquela burocracia, toda aquela hierarquia que se formou em volta dele, eles estão ali também para que o déspota cumpra esses protocolos, para que ele também não escape a esses protocolos, que dizem, por exemplo, com quem ele deve se casar, para quem ele deve passar o trono. Em geral, é para o primogênito, né? Teria essa lei. João, achei bem interessante também nessa frase aqui, né, deixa eu pegar aqui, quem que é aqui? Do Kafka, né? E aí ele fala assim, né, o povo não sabe qual é o imperador que está reinando e continua incerto quanto ao próprio nome da dinastia. Me veio assim, né, na mente, assim, essas entrevistas que fazem com a população na rua, né? Quem que é o prefeito, quem que é o governador da sua cidade, quem que é o deputado X, e geralmente as pessoas não sabem responder, né? Como se fosse como se fosse culpa do próprio povo o estado de alienação que eles se encontram, como se não fosse uma máquina que produz essa alienação, né? E como se fizesse diferença para quem, né, naquele instante está trabalhando aí 12 horas por dia, está na rua, precisa sobreviver, né? E aí, bom, qual que é o nome, né, da dinastia? Qual que é o nome do estadista que está no poder, né? Bom, aí isso passa batido, né? Como ele tá colocando aqui. Eu achei interessante como é atual, né? Como essa questão é atual, né? Eu acho que não para de se repetir, né? Independente da cultura que a gente está vivendo. João, só uma coisa antes de você responder o Flávio. Eu ia perguntar uma coisa assim. É muito descabido por ser um argumento extremamente ahistórico, em algum sentido, nem sei se esse é o termo, ou existe alguma continuidade, pegando do que o Flávio falou, alguma continuidade entre, sei lá, maior CEO que exista e um monarca, assim, ou... Uhum.
Eu acho que podem haver algumas semelhanças que estão ligadas, por exemplo, à acumulação de poder, por exemplo, né? Mas no caso do déspota, esse poder é acumulado se apropriando daquelas antigas comunidades primitivas, se apropriando dos impostos, e, e esse poder é passado pelo sangue. No caso do capitalismo, digamos assim, essa forma de obter o poder foi transformada, né? Foi descodificada. Então, assim, na máquina bárbara não havia ninguém acima do déspota, além de Deus. No capitalismo, acima dos CEOs está o capital. Está o capital que nas suas flutuações, digamos assim, pode destituir mesmo o poder. Pode, digamos, alguém pode quebrar, por exemplo, financeiramente. No estado despótico, se um imperador quebra, bom, ele pode ter problemas, mas assim, ele não perde o seu direito à linhagem, seu direito de reinar. Porque o que manda é o sangue. Legitima é o sangue. E sobre o que o Flávio dizia, é isso, as coisas convivem, coexistem, porque essas máquinas, elas não estão num passado distante. Passado, ele convive com o presente, ele coexiste com o presente. Estratos da máquina territorial primitiva, da máquina bárbara, elas coexistem no capitalismo. É verdade que descodificadas, em grande parte, desterritorializados, mas é quase como se fosse uma grande sopa em que esses elementos são letrinhas, estão boiando nessa sopa. Essas codificações, essas sobrecodificações, mas elas influenciam, mas ao mesmo tempo elas também são arrastadas, elas também são levadas, né, como numa torrente, assim, pelas flutuações do capital. Outra questão interessante é aqui só concluindo, que que quando o déspota vem promulgar um decreto, eles dizem que o Kafka diz que o padre lê ao pé do altar. Ó, o padre é um desses personagens, é uma dessas figuras que são agenciadas pela hierarquia e a burocracia do Estado. Então tá, o padre fala em nome de Deus, mas ele também fala em nome da moral e dos bons costumes. O que é a moral e os bons costumes? Em grande parte é obedecer às leis do poder vigente. Nesse sentido, a religião não necessariamente, mas contingencialmente se associa, se alia ao Estado. Há casos em que eles combatem a religião e o Estado, mas na maior parte do tempo há uma aliança entre a religião dominante e o Estado para uma maior abrangência desse poder, que o poder seja temporal e divino, né? O poder seja estratificado, seja absorvido em todas as esferas. Alguém ia falar? Eu ia fazer um comentário também sobre o que o Flávio falou do texto do Kafka, porque quando um jornalista pergunta para a pessoa quem é o governador ou mesmo o presidente, ele não ele pode, normalmente as pessoas mais humildes não sabem de fato, mas eles nunca titubeiam de que há uma estrutura, que há um governo, que há um governador, que há a figura. Então, assim, a gramática fundamental é que
Ele sabe que ele está subjugado por essa estrutura. Ele pode não saber quem é que está ocupando o cargo, né? Eu acho que essa é isso que o Kafka está falando na construção da muralha. E eu ia também fazer um comentário sobre o que você falou antes, que na verdade a máquina despótica, na minha cabeça eu meio que usei o termo parasitar, né, a máquina primitiva. Ela não desmantela inteiramente, né, pelo que você falou. Ela aproveita alguma coisa. E eu estava pensando assim, só a título de ilustração, esse tema da civilização mesopotâmicas é um tema que é um dos meus hobbies de leituras, de estudo. E assim, no início das cidades, né, de fato, o déspota, né, quando eles começam a construir os zigurates das várias cidades, de Ur, de Uruk, de Mari, de Assur, eles não tomam a terra, há os impostos, mas eles fazem a irrigação, né? Como você falou, quem não está trabalhando diretamente na terra começa a trabalhar nas obras públicas, né? E a irrigação por si é uma coisa feita pelo Estado, né? Então ela une, né, as fatias de terra, né, das famílias. Mas então há de fato o convívio, né, entre a máquina territorial primitiva e a máquina despótica, né? Mas a máquina despótica, aí vem o termo que eu coloquei na minha cabeça, não sei se você concorda. Ela meio que parasita, né? E aí, só para completar o pensamento, na verdade, o capitalismo, acho que sem querer me adiantar, mas já me adiantando, no capitalismo a gente deve ter também a figura, por sua vez, do déspota, né? Não sei se você vai chegar lá em algum momento, mas quando a gente passa para o capitalismo, né, não é um liberalismo, na verdade, inteiramente. De alguma forma tem a figura do déspota, né? Inconsciente ou encarnada na gente. É um pensamento assim. Não sei se você vai comentar. Uhum. Eu acho que com esse comentário que você traz, fica visível assim essas duas operações, né? Por um lado, o Estado mantém então as comunidades territoriais, não toma todas as terras, mas deixa que elas se mantenham autônomas ou semi-autônomas, mas cobra o imposto delas. E por outro lado, ele reúne, digamos, essas comunidades absorvendo mão de obra, justamente para esses monumentos públicos, né? Então, E o mais importante, desculpa te interromper, é a irrigação, né? Que uhum, justamente tem a metáfora do capilar, né? A irrigação, porque sem a irrigação, a água não chega na terra, né? E a irrigação, quem começa a controlar é o Gal, né? Que eles chamam, né? Que é o déspota. e desse ponto de vista há, digamos assim, como que uma espécie de armadilha, né? Porque a princípio o déspota então está fazendo com que a água chegue em todos os territórios. Só que essa metáfora da capilaridade que você traz é justamente, bom, chega a água, mas chega o poder que veicula aquela água e veicula, digamos assim, também o domínio junto com a água, né? A água tem um custo Exato. que é Chega invisível nesse a sentido. água, mas chega o domínio. Uhum. E sobre essa questão de se manter o déspota no capitalismo, eu acho que sim, que se mantém, mas não organizado mais daquela maneira, né? Como uma espécie de pirâmide, uma verticalidade inequívoca. É mais como eu disse, como uma sopa de letrinhas, né? Em que as letras são esses pedaços, esses fragmentos de autoridade, de palavras de ordem. É uma capilaridade também, mas uma capilaridade assim desorganizada, fragmentada.
modificada. Não é necessariamente um déspota, um imperador, um rei. É o significante. E o significante aqui pode se concentrar no dinheiro, muito comumente, pode se concentrar na família, né, no pai, pode se concentrar no Estado, pode se concentrar, sei lá, no exército e No consumo, talvez? Não. no consumo também. Mas, por outro lado, há uma descodificação relativa disso, né? O Lacan, já nos anos 40, 50, já falava assim dessa questão do. Não lembro se é esse o termo, mas como que é a queda do nome do pai, né? O nome do pai como essa concentração de poder, como esse significante mestre, um processo ali de desorganização. Tem um livro uma peça de teatro chamada Wozzeck, que eu acho muito, muito importante, assim, justamente para a gente entender a questão do significante na sua associação com a paranoia. Porque Wozzeck é um militar de baixa patente e ele começa o livro dizendo assim para um amigo, eles foram designados para cortar varas de bambu para surrar outros militares. Enquanto eles estão cortando essas varas de bambu, Wozzeck começa a dizer para o amigo dele: os maçons, eles estão por aí, eles estão debaixo da terra, tá tudo oco aqui, eles estão debaixo da terra. Então, assim, o Wozzeck, que já foi espancado por essas mesmas varas que agora ele corta, ele desenvolveu uma paranoia, um medo enorme dos homens de poder. Podem ser os militares, podem ser os governantes, só que no delírio deles são os maçons. Esses homens de poder aparecem como os maçons. Então ele tem um delírio paranoico que vai se agravando ao longo da peça. Só que mesmo como um delirante paranoico, o Wozzeck é o mais lúcido de todas as pessoas que aparecem, a tal ponto a imbecilidade reina. Tem um momento em que ele tem um diálogo com o médico, eu ainda vou trazer esse trecho da peça. Ele tem um diálogo com o médico e esse médico, assim, o discurso dele para o Wozzeck é um discurso totalmente descolado, assim, da ética, descolado da vida, em nome, digamos assim, de do corpo como um objeto, né? Como um objeto de estudo, um objeto do Estado, como um objeto de estudo, de modo que esse pode ser violado assim na sua integridade, na sua ética, na sua intimidade. E o Wozzeck termina no final por assassinar a sua própria amante, né? Então tem um feminicídio no final. Só que o feminicídio é o resultado
de um significante patriarcal, de um significante machista que está circulando, circula pelo exército, circula pelo médico, que circula pelo o amante da amante, e por fim possui o próprio Vosek, como um homem traído precisa lavar sua honra. Então ele assassina ela. Toda a questão, toda a peça se gira em torno do poder dos homens, da consequência da perda desse poder, da posse ou da perda desse poder. Sigo mais um pouco aqui na leitura. Quanto aos próprios subconjuntos, máquinas primitivas territoriais, eles são certamente o concreto, a base, o começo concretos. Mas os seus segmentos entram aqui em relações que correspondem à essência. Tomam precisamente essa forma de tijolos, que assegura sua integração, a unidade superior. E seu funcionamento distributivo está em conformidade com os desígnios coletivos desta mesma unidade. Grandes trabalhos, extorsão da mais-valia, tributo, escravatura generalizada. Então vejam, estão dizendo, esses subconjuntos, esses tijolos, eles são a base do império. São aquilo que há de concreto no império. Mas o império usa esses tijolos, integra esses tijolos numa unidade superior, em conformidade com os próprios desígnios do Estado. Quais são os desígnios do Estado? Realizar essas grandes obras públicas, construir esses monumentos que vão exaltar a grandeza do déspota, extorsão da mais-valia, né? Extorsão de qualquer lucro que as pessoas vão obtendo, tributação generalizada, escravatura generalizada. Sigo com Deleuze-Guattari. Duas inscrições coexistem na formação territorial e se conciliam, dado que uma é ajustada à outra, e por sua vez, e ao contrário, cimenta o conjunto e relaciona produtores e produto. Elas não precisam falar a mesma língua. Então, muitas vezes, o déspota se apropria mesmo de comunidades rurais que falam línguas, dialetos diferentes da língua imperial, da língua da capital. Eu sigo. A inscrição imperial recorta todas as alianças e filiações, prolonga-as, faz com que elas convirjam na filiação direta do déspota com o Deus, na nova aliança do déspota com o povo. Então vejam, essas duas operações são muito importantes. Primeiro, a inscrição territorial que ligava as famílias à terra, as famílias e os grupos de aliança à terra, é dobrada, né, é substituída por uma filiação direta do déspota com Deus e por uma aliança do déspota com o povo. Essa aliança do déspota com o povo constitui as castas, as hierarquias. Porque a gente pode pensar assim, por que o povo em massa não se volta contra o déspota? Por quê? Porque o déspota separa o povo quando constitui as hierarquias. O déspota desune o povo. Porque os dominados
No momento em que eles ganham um pouquinho de poder e se tornam eles mesmos dominantes sobre outros dominados, eles não querem fazer uma revolução contra o déspota. Eles adquirem uma parte do poder do déspota. Eles são comprados. E eles podem exercer parte desse poder do déspota. Há um gozo nesse exercício de poder. É um pouco o que eu falava com vocês a respeito da crítica que tem na literatura russa, principalmente aos funcionários públicos, né? Os funcionários públicos no Dostoiévski, no Gogol, são os pequenos tiranos, que assim que é concedido algum poder a eles, têm um enorme gozo em exercer aquele poder. Então vai precisar de alguma coisa do Estado para você ver. Vai precisar de alguma coisa de um funcionário do Estado. Se ele não vai se encher de pompa e fazer você passar pelas condições dele para conseguir alguma coisa. Sigo na leitura. Todos os fluxos Uau. Oi, oi, Selma. Você estava falando na questão da divisão e eu me lembrei de todas as divisões que existem, né? Raça, religião, as questões de gênero, são todas subdivisões que também nos separa, né? Exclui de um lugar onde se podia pensar em algo comum, né? E hoje isso está tão forte com as chamadas identidades, que às vezes são excludentes também, né? As grandes chamadas das identidades e tudo mais. Então, eu fiquei pensando esses vários segmentos, né? Esses vários lugares onde a gente fica separado e não se conecta para algo mais comum e efetivo. Uhum. Como isso é favorável ao déspota e todos, né? E desses pequenos poderes, né? Assim, que está falando aí. Quando alguém chega a algum lugar, fica com esse poder sobre o outro, né? Sim. E essa multiplicação, né? Vai se multiplicando isso. Bom, enfim, estava um pouco Eu acho passeando que por aí. essa questão das identidades, assim, no contemporâneo, assim, há um risco, né, de isso se tornar um risco sempre iminente disso estar se tornando novos lugares de poder mesmo. Tem aquela psicanalista francesa, Roudinesco, que escreveu um livro recentemente chamado Le Soi-même como un roi, o si mesmo como um rei. Uhum. E eu não li o livro, mas já li enfim, sobre o que se trata, né? E ela faz uma crítica dessas representações políticas atuais, sobre o fato dessas representações políticas atuais se assentarem sobre identidades, porque as identidades, ao mesmo tempo, assim, o que me parece é que tem uma ambivalência, porque é muito importante, foi muito importante, por exemplo, o feminismo para a conquista de direitos civis, para a conquista de muita coisa. Por outro lado, também é muito importante a questão da luta contra o racismo, da Sim. luta contra a homofobia. Então, assim, essas identidades elas aglutinam resistências, a princípio, contra o poder. Mas há sempre o risco que elas se tornem novos, digamos assim, novas aglutinações de poder, né? E, então, assim,
o conceito, por exemplo, de lugar de fala. Eu entendo uma grande importância desse conceito, mas ao mesmo tempo eu não acho que a crítica pode parar aí, sabe? Porque, por exemplo, no caso da literatura, se a literatura se subordinasse ao lugar de fala, ela não existia. Porque a literatura diz de uma voz impessoal que aglutina forças. Então, um escritor, homem, ele pode escrever na primeira pessoa falando de uma personagem mulher. A Clarice Lispector mesmo, naquele livro, o último livro que ela escreveu, A Hora da Estrela, ela se faz passar por um autor homem para poder escrever sobre uma mulher. É uma tática para tratar do assunto que ela está tratando. Ela precisa acessar uma força masculina para falar sobre aquela mulher tão simples que é a Macabé. Então, bom, tem escritores e escritoras que falam a partir de um animal, fazem existir um animal pela escrita. Escritores brancos que se fazem existir como personagens negros, vice-versa. A literatura não respeita o lugar de fala. A literatura ela tem muito mais afinidade com o que o Deleuze e o Guattari chamam de devir. E o devir atravessa os corpos, atravessa os reinos, atravessa os gêneros. Ok. Por outro lado, assim, também, qual que um outro perigo assim desse conceito, que a gente não possa mais fazer alianças. Por exemplo, eu tenho trabalhado sobre esse conceito praxis, que é o inconsciente animista. E uma vez ou outra eu já fui interpelado sobre isso, sobre essa questão do lugar de fala, sobre essa questão de apropriação cultural. E eu sei que vão haver outras vezes que isso vai vir. Só que se a gente paralisa por causa disso, por causa desse tipo de crítica que me parece superficial, o que acontece? Ou a gente fala contra, ou a gente não fala. Ou se a gente fala junto, a gente é acusado de estar falando no lugar de. Mas além de falar no lugar de ou falar contra, existe um falar com. É uma aliança possível, é um aprendizado. É Imagina se, é isso que eu estava tentando falar, né? Que imagina as só alianças se rompem. se os homens não puderem aprender com as mulheres com os homens, Uhum. os brancos com os indígenas. Uhum. É, Então, não é falar no lugar de, mas é desde o seu ponto de vista poder ser tocado pelo outro, afetivamente tocado, e falar a partir do modo como se é tocado. isso. É isso que eu estava falando. Vai se criando fronteiras, né? Onde as alianças ficam dificultadas, pelo menos. E nesse caso do animismo, eu diria assim que esse fundo animista do inconsciente, ele também não é exclusivo do pensamento e do modo de vida indígenas. O próprio pensamento europeu pré-cristão era pagão, né? Uhum. Era animista. E isso subsiste no pensamento ocidental, principalmente na literatura. Foi onde o animismo montou uma espécie de máquina de resistência. Uhum.
Então, assim, me parece assim que às vezes a questão identitária ela pode ficar, se a gente fica só nisso, se a gente deixa que isso monopolize todo o discurso, o pensamento experimenta uma espécie de impotência, de impoder, porque a gente não avança. A gente não avança porque tem que ficar o tempo todo respondendo a essas interpelações que o tempo todo é a mesma coisa, né? É. É o mesmo questionamento, é igual um disco piscado. Uhum. E a serviço de quem, né? É essa questão que a gente está trazendo, né? Quem é o beneficiário maior de tudo isso, né? De que essa fragmentação toda, né? Onde não as alianças ficam difíceis. E aí tem um debate contemporâneo que se dá entre os marxistas e os identitaristas, digamos assim, porque o marxismo diz que o identitarismo fragmenta a luta revolucionária e os identitaristas dizem que o marxismo não leva em conta justamente as Todas essas identidades, questões. todas É. essas questões. Uhum. É. E aí o que me parece assim que a gente não pode abraçar nem um lado totalmente nem o outro, porque os dois lados são excludentes. E, Como compor, né, essas lutas. Se a gente fica só na questão identitária, é. me parece que a gente adentra no domínio do narcisismo, sabe? Que é como se ficasse, se constituísse uma espécie de pele inflamada e só se falasse sobre essa pele, que é a Uhum. identidade. Uhum. Aí a gente começa a falar em nome da ecologia e aí alguém vira e fala, tá, mas e a fome? E a fome do mundo? E o racismo? É um problema real, o racismo e a fome no mundo, mas a ecologia também é um problema real. Queda do céu também é um problema real. Então, como não ficar restringindo, digamos assim, a problemática a um aspecto parcial do problema? Sim. Essa coisa dual que, né, ou é uma coisa ou outra, tem que ser uma ou outra, e de repente não é nenhuma nem outra. A gente Parece não uma sabe falsa muito bem o questão, né? que. Oi, Flávio? Parece uma falsa questão, né? Que é É. colocada justamente para fragmentar, né, o discurso. A mídia explora muito essas falsas questões, né? Bom, para quem é da Uhum. elite, para quem está nesse lugar do déspota, isso é indiferente, né? Eles continuam acumulando cada vez mais poder, né? Uhum. Agora, essas questões, bom, identitarismo versus marxismo, né? Eu estou entendendo que, enfim, não é uma coisa ou outra, né? Uma coisa é outra, né? E outra, né? E ecologia, enfim, mais Tudo. uma porção delas, né? Uhum. Uhum. Eu já ouvi em Algumas. algum lugar que. Oi, desculpa, pode falar. Não, pode seguir. Não, é só um comentário sobre isso também, o que o Flávio falou, a Selma, que em algum debate eu já ouvi que os marxistas mais raiz, eles falam que os identitaristas, na verdade, eles são uma captura do capitalismo, né? Justamente com essa finalidade de fragmentar. E é interessante porque algumas pessoas que fazem reflexão sobre o movimento negro e o movimento das mulheres, elas conseguem perceber isso, né? Que também é uma armadilha, né? É uma libertação, mas é uma armadilha simultaneamente. Aí tem que ser o caminho do meio, né? Uhum. Como levar em conta essas armadilhas nessa luta, nessa crítica, né?
Me parece que isso é muito importante. Alguns estudos importantes assim dos últimos tempos têm se dado em torno da noção de comum, né? O que é o comum, como fazer o comum, que de alguma maneira retoma esse tema das comunidades primitivas, em que havia uma terra comum, mas desde um outro ponto de vista, desde o ponto de vista atual, em que o comum precisa ser recriado, porque esse comum foi perdido, né? Naquele livro Caliban e a Bruxa, a Silvia Federici mostra como que as terras camponesas, elas foram apropriadas num movimento que foi chamado os cercamentos das terras. Lembro agora do século XIV, do século XV, talvez, XV, XVI. E para se apropriar da terra, o capitalismo nascente precisou queimar as mulheres, perseguir, torturar e queimar as mulheres, porque as mulheres como que mantinham um foco ativo de resistência nas comunidades, detinham saberes ancestrais, detinham saberes ligados às ervas, ligados à agricultura, ligados aos animais. Então elas foram chamadas de bruxas, perseguidas, torturadas e queimadas, para que essa unidade comunal se desfizesse, se esboroasse e o capitalismo nascente, então, se apropriasse, né, dessas terras e desse comum. Bom, vamos seguir mais um pouco aqui na leitura, página 264. Duas inscrições coexistem na formação imperial e se conciliam, dado que uma é ajustada à outra, e, por sua vez, e ao contrário, cimenta o conjunto e relaciona produtores e produto. Elas não precisam falar a mesma língua. A inscrição imperial recorta todas as alianças e filiações, prolonga-as, faz com que elas convirjam na filiação direta do déspota com Deus, na nova aliança do déspota com o povo. Todos os fluxos codificados da máquina primitiva são agora impelidos até uma embocadura, onde a máquina despótica os sobrecodifica. A sobrecodificação é precisamente a operação que constitui a essência do Estado, que mede, ao mesmo tempo, sua continuidade e sua ruptura com as antigas formações. O horror dos fluxos do desejo que não seriam codificados, mas também a instauração de uma nova inscrição que sobrecodifica e que faz do desejo a coisa do soberano, ainda que como instinto de morte. As castas são inseparáveis da sobrecodificação e implicam classes dominantes que não se manifestam ainda como classes, mas que se confundem com um aparelho de Estado. Quem pode tocar o corpo pleno do soberano? Eis um problema de casta. É a sobrecodificação que destitui a terra em proveito do corpo pleno desterritorializado e que, sobre esse corpo pleno, torna infinito o movimento da dívida. Potência do pensamento de Nietzsche. Marcar a importância de um tal momento, que começa com os fundadores dos estados. Esses, citação do Nietzsche, artistas de olhar de bronze, que forjam uma engrenagem assassina, impiedosa.
Deleuze e Guattari, que opõe a qualquer perspectiva de libertação uma impossibilidade de ferro. Não que esta infinitização, como diz Nietzsche, possa ser exatamente compreendida como uma consequência do jogo dos antepassados, das genealogias profundas e das filiações extensas. Mas antes, quando essas são curto-circuitadas, raptadas pela nova aliança e pela filiação direta. É aí que o ancestral, o senhor dos blocos móveis e finitos, é destituído pelo Deus, o organizador imóvel dos tijolos e do seu circuito infinito. Então vejam que a sobrecodificação pelo Estado, a sobrecodificação despótica, ela indica, por um lado, uma continuidade. Aonde estaria a continuidade? O Estado continua tendo horror, como os primitivos tinham, aos fluxos descodificados. E para isso eles usam essas comunidades primitivas e mantêm e permitem até uma espécie de pseudo-independência, de pseudo-funcionamento próprio delas. Mas é porque elas já estão codificando os fluxos. Os fluxos descodificados assustam tanto as comunidades primitivas quanto o Estado. Então, a função que elas mantêm para o Estado é de estar codificando esses fluxos revolucionários, esses fluxos violentos e anárquicos. Então, a família serve ao Estado. Por que o Estado abriria a mão dessas codificações? E, por outro lado, a instauração de uma nova inscrição que sobrecodifica os segmentos primitivos. E vejam essa frase: e que faz do desejo a coisa do soberano. Como que se faz do desejo a coisa do soberano? Porque o soberano tem legitimidade, constrói, forja uma legitimidade sobre todos os desejos, sobre todos os corpos, sobre os deveres dos corpos. Vejam só, pensem o exército e a hierarquia do exército como um significante despótico. Ora, as pessoas morrem, se sacrificam pela pátria. Aqui, a pátria seria, então, o significante. É assim que os militares, os soldados, passam a desejar a própria morte. Porque a própria morte implica um sacrifício em nome do Estado. Deleuze e Guattari dizem. E que faz do desejo a coisa do soberano, ainda que como instinto de morte. Por quê? Os corpos se voltam contra si mesmos, os corpos se caminham na direção do próprio fim. Porque o desejo é coisa do soberano. O desejo é apropriado pelo soberano, é conduzido. Como se o soberano se fragmentasse e instaurasse homenzinhos dentro da cabeça de cada um. Homenzinhos que são um prolongamento do déspota mandando na cabeça de cada um, ordenando, impelindo ao sacrifício, produzindo vergonha, culpa.
se apropriando da virtude da honra para usar a seu serviço. Então é dessa maneira que o ancestral, como senhor dos blocos móveis e finitos das dívidas, vai ser destituído pelo Deus, que é esse organizador imóvel dos tijolos e do seu circuito infinito. Que agora a dívida é infinita, né? Agora não é mais uma questão de ação sobre ação, reação sobre reação. Agora o pagamento de imposto não tem fim. A distância entre um poder soberano do déspota e o poder do povo é infinito. Não é mais a distância de um casamento, não é mais a distância de um ato de generosidade. Entre os primitivos, quando uma pessoa fazia um grande ato de generosidade para outra, ela endividava essa outra. Isto é, ela fazia com que o bloco de dívida circulasse. O bloco de dívida é móvel entre os primitivos. É aquela frase que eu costumo dizer, quando se diz eu te devo uma, isso tem um fundo de verdade, de fato. Se a gente funciona, né, na base da dívida móvel e finita, os atos implicam uma recursividade. Se nós desejamos constituir uma relação de aliança. Só que quando se faz algo pelo déspota, ele não te deve nada em troca. Você só está fazendo mais, não está fazendo mais do que o seu dever, e tem que fazer mais ainda, se quer saber. Vai ter que fazer mais, vai ter que se arrastar, vai ter que se destruir por ele. Não tem fim, não tem fundo essa dívida. Uma associação livre entrei na clínica. Os déspotas familiares e as dívidas infinitas de quem está por perto. E de novo aquela coisa, João, que eu falei do déspota no capitalismo, né? Porque para o capitalismo, quanto mais endividado você está, melhor, né? Porque você paga juros tem até aquele jargão, né? O banco só empresta dinheiro para quem já tem, para ficar mais endividado ainda, né? Uhum. É um modo de tornar a dívida infinita, né? Os juros. Sim, Mas deu ruim, né? Naquela depressão, a última agora, né? Nos Estados Unidos, né? Com essa coisa dos empréstimos, mais empréstimos, deu uma quebrada aí na máquina um pouco, mas restabeleceu bem rápido também. Diz que como é que é o nome dele? Não tem o nome dele aqui. Quem está no Zoom e acabou de falar? José.
Ah, o José. Sou O eu, José, José. tá bom. Eu não sei se foi você que falou também, João, ou se eu vim em outro lugar, mas também no capitalismo é só o Estado que pode sanar a dívida, né? Que pode fazer um indulto da dívida, mas é justamente para a pessoa poder novamente entrar na rede de consumo. Uhum. Exato. É, exatamente. Estabeleço você para você continuar fazendo a mesma coisa para mim. Eu acho que a gente via isso na semana passada, né? Como que esse pagamento assim da dívida pública ou esse perdão da dívida pública, né? Tem interesse por trás disso, ou vocês pensam que o Estado é assistencialista, que é bonzinho, né? Então a coisa volta. Então as pessoas então adquirem de novo, são desendividadas, adquirem de novo poder de compra, são novamente Isso. taxadas, os preços aumentam. É, é. Então, assim, essa coisa do Estado quebrar pelo não pagamento da dívida, digamos assim, bom, pode acontecer, mas momentaneamente, enquanto ele reorganiza o Isso. novo bloco de taxas. Foi isso que aconteceu, exatamente, né? Deu uma mexida, né? E continuou, né? E assim, não sei vocês, mas assim, eu sinto o pagamento dos impostos como uma extorsão, porque grande parte assim do nosso trabalho, quase 30% do nosso trabalho, é absorvido pelo Estado e o que que a gente tem em troca, né? O que que se ganha com isso? Serviços de má qualidade, quando há os serviços, Uhum. polícia violenta, políticos corruptos que se apropriam desse dinheiro, que, em última instância, é o nosso dinheiro. Então, assim, todo ano vai chegando a época de pagar imposto, é uma agonia, uma angústia, né? Porque dá uma paranoia, assim, relativa ao quanto você tem que pagar, o quanto você vai declarar, e também esse sentimento mesmo de se sentir roubado. Na nossa, já num jargão, digamos assim, dessa apropriação da vida, nós somos roubados na nossa força de trabalho. Mas o que é a força de trabalho? É a vida. Força de trabalho é o que se faz com a nossa vida. É o que essa obrigatoriedade do imposto, essa obrigatoriedade do trabalho transforma a nossa vida. A nossa libido vira força de trabalho para o Estado. Isso gera toda uma profissionalização da dívida, né? Os profissionais da dívida, porque aí você tem os contadores, os advogados, quem tem mais recursos vai buscar apoio legal para não pagar imposto, né? E aí, bom, tem aqueles que conseguem, né, se livrar, porque tem recursos para se livrar do imposto, de repente, achar brechas, tem outros que não, né? Mas gera toda uma rede de serviços que gira em torno dessa dívida, né? Sim. As nossas profissões também são envolvidas, né? Sempre vem os pacientes, não sei quanto a vocês, querendo recibos, entre aspas, que eles Uhum. não fizeram, né? Uhum. É isso, porque o medo vai se espalhando, né? É contagiante. Aí, assim,
uma pessoa pede recibo e aí você também tem que pedir, vai pedir recibo. Se você, como analista, as pessoas te pedem, aí você tem que pedir para o seu também, porque fica todo mundo envolvido assim por essa exigência do imposto e pela possibilidade de diminuição do imposto. E, inclusive, assim, eu vi algum gráfico há um tempo atrás que chega a um certo nível de riqueza, as pessoas pagam menos, quanto mais rico, paga menos do que os que vêm antes, do que os menos ricos. Então é o que o Flávio disse, vai se encontrando brechas, né? Vai se encontrando formas ilegais de não contribuir, e isso, digamos assim, implica que quanto mais os mais ricos burlam esse sistema de imposto, mais fica mais oneroso para os mais pobres, para os que vêm abaixo, que são taxados aí sem dó, né? Que não tem mecanismos para escapar. Mas tem mecanismos legais para você pagar menos, né? A questão da previdência privada, que você investe para si mesmo, se você coloca até 12% do seu provento, você sai da alíquota de 27,5% e vai para a alíquota de 12%. Se você conseguir colocar todo ano uma quantidade X, que são 12% do seu provento. Mas é uma coisa institucional, mas eu concordo com você, é uma burla, né? Porque o pobre não pode fazer isso, porque tem que gastar o salário todo na sua sobrevivência. Uhum. É isso, mas digamos assim, é legal, mas é uma burla porque, digamos assim, instaura uma enorme injustiça, né? Então, quem ganha mais sai por essa via, paga menos e, bom, quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro se faz, né? E ainda faz uma previdência privada para si. Uhum. João, fiquei pensando aqui no outro ponto do texto, tá, sobre codificação, nisso de, bom, pode até haver, né, um agrupamento revolucionário que o Estado permita que exista, mas porque eles internalizaram, ou foram sobrecodificados, então internalizaram a norma, né? Então, de certa forma, eles podem ser ofensivos a favor do Estado, né, mas inofensivos para destituir o déspota. E aí eu fiquei pensando aqui numa frase que me veio de uma banda, né, que falam assim, né, que a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes, né? Ou seja, o quanto que o motor revolucionário, né, o motor da juventude vai sendo capturado, esses desejos vão sendo capturados, né? E aí tudo vai necessariamente apontando para esse acúmulo de capital, né, para esse poder do marketing. Enfim, foi o que me veio em relação à sobrecodificação, assim, né? Tem também que a gente vai avançando para a questão do capitalismo, né? Porque acho que é uma questão muito urgente, né? Então a gente está ainda nesse período aqui, né, no texto do período bárbaro, né, o imperial, mas, enfim, foi o que me veio. Uhum. É exatamente isso. Como o déspota é internalizado, eles são inofensivos, as antigas territorialidades são inofensivas quanto ao Estado, mas são usadas pelo Estado para propagar ainda o poder, né? Propagar o próprio poder sobre a codificação. E isso por uma espécie de
É pela formação da hierarquia, né? A hierarquia é o que o Estado dá às pessoas em troca da obediência delas. Então, se você recebe um lugar na hierarquia, você tem parte no poder, você pode exercer um pouco o lugar de dominante, isso gera um gozo tirânico. Então, você não vai se voltar contra o Estado, você vai se voltar contra os que estão mais abaixo. E aí o Estado vai aglutinando as pessoas numa cadeia de poder tirânico e sem saída, de certa forma, né? É o que parece às vezes. Porque é mais fácil escolher esse lugar de sofrer um domínio de cima e dominar os de baixo do que, digamos assim, arriscar uma espécie de prisão, exílio, morte. Concretamente, né? Porque, né, um lugar mais subjetivo e sutil tem uma grande prisão, né? Assim. E como assim, como prescindir, como se insurgir contra o Estado, contra o capital? Como não fazer parte dessa máquina? São perguntas assim Essa- que nos parecem sem saída, né? Porque como se isolando, não tem fora do mundo, não tem como sair por uma porta. Então, o que eu tenho pensado assim cada vez mais é que é por dentro que se destrói, né? Que se insurge contra. É quase como se, bom, não tem como prescindirmos agora do dinheiro, desse mediador, mas há relações que não passam pelo dinheiro. Podemos construir cada vez mais relações que fazem passar outras coisas. Não é o dinheiro, que não é o imposto, que não é a riqueza, não é o bem material, que não é o objeto. Como fortalecer essas relações, essas formas de relação, que outras coisas passam, em que passa cuidado, a generosidade, o companheirismo, o circuito de dons, a hospitalidade. E isso está aí, isso existe, continua existindo. Se não fosse os afetos alegres, a gente não seria nada. A gente estaria, digamos assim, estaria não parcialmente, mas totalmente imbecilizado. Faz com que alguém alimente animais, regue plantas, quando isso não gera dinheiro, quando isso não tem relação com uma produção.
em larga escala. É a vida se cuidando, é a confiança, é a fé na existência, que a existência pode continuar, que ela necessita de zonas de contato, ela necessita de um testemunho recíproco. Então, nós que passamos grande parte da vida aí trabalhando e nessa roda, né? Nessa roda viciosa, e pensamos em termos de gastar tempo, o que é nos dedicarmos a uma outra forma de vida? Que tempo é esse? Que parece meio fora do tempo. Não é absorvido pelo tempo Cronos, né? Que não faz muito sentido dentro da engrenagem em que o tempo não para de faltar. Parece que em alguns momentos, em certos encontros afetivos, a gente sai do tempo. Mas é uma perspectiva, eu diria, paradoxal. A gente sai do tempo do relógio, do tempo Cronos, do tempo vigente no capitalismo, do tempo organizado pelo capital. Só que, na verdade, ou ao mesmo tempo, a gente está entrando no tempo. O verdadeiro tempo, o tempo do corpo, o tempo da vida, o tempo dos afetos. Tempo daquilo que o Heidegger chamava uma existência autêntica, que por conhecer a morte, por conhecer a finitude, se volta para os valores da vida, se volta para ver, afinal, o que pode ser feito dessa existência, em vez de só continuar mecanicamente girando a roda, seguindo palavras de ordem. Essas entradas no tempo, nós sentimos como um aumento de realidade, um aumento de existência. Nós existimos mais nesses momentos. Há um ganho de consistência, do sentido, do que a gente está fazendo aqui. É como se, bom, nesses momentos a gente pudesse dizer, bom, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Agora faz sentido estar aqui, sentindo dor, sofrendo, se preocupando. Volta e meia eu me pego pensando, imaginando nessa cena de uma pessoa que olha para o nada, de uma pessoa que parece não estar aqui, parece ausente. Será que a gente, seguindo esse tempo do capital, esse tempo cronológico, a gente consegue se distrair? Essa distração é a semente do devaneio.
É a semente do desencadeamento das ações e das paixões. As ações e das paixões, elas estão todas encadeadas. E aqui eu estou falando de cadeados, encadeados. Para uma organização diária, para uma organização do trabalho. Se distrair é desencadear as ações e as paixões. Estender as fases. Desaceleração. E é por isso que a arte não respeita os prazos, né? E a arte precisa de outro tempo. Paira a sombra de uma catástrofe. E diante da sombra dessa catástrofe, que anuncia o fim do mundo, a pobreza, a falta de aposentadoria, nós continuamos correndo na roda. Como se fosse isso que fosse garantir alguma coisa, ou a única coisa que a gente consegue fazer diante da angústia. Então é pungente essa imagem, assim, de uma pessoa que consegue se distrair ainda no mundo. É quase como se todas essas relações organizadas, encadeadas, por um momento entrassem em curto-circuito. O caos subisse à superfície e o devaneio pudesse conduzir um certo impensável. O relógio coloniza o tempo. Marcar é igual a colonizar aqui, né? Essa marcação do tempo é uma colonização, porque é o imperativo, são os imperativos. Como o tempo deve ser preenchido. Não é à toa que quando a gente escuta aquele barulho do clique-claque do relógio, ele é associado à falta de tempo, ao atraso, à iminência de algo que está para se dar e que é irreversível. E diante dessa prisão do relógio, como é bom sair do tempo, como é bom estar sem relógio, sem celular. Bom, gente, o que eu queria trazer hoje é isso. A gente, na semana que vem, retoma aí na página 265, representação bárbara ou imperial. Se alguém ainda tiver alguma questão, quiser trazer alguma contribuição.
Não, já preciso sair, mas agradeço muito a aula de hoje. Obrigado. Valeu, Beleza. colegas, também. Valeu, Tchau. gente.